Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, estamos aqui no Café com Palavra, diretamente da Igreja Batista das Artes, no Embu das Artes. Eu falo isso todo domingo, porque de vez em quando tem gente diferente assistindo. E aí fica sabendo de onde a gente está falando, né? Embu das Artes, aqui é uma cidade metropolitana, próxima a São Paulo. E estamos aqui mais uma vez nessa manhã, hoje, graças a Deus, ensolarada. E hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Temos um convidado muito especial. Depois no final eu conto por que ele é muito especial, não que os outros não sejam. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema bastante em voga, bastante em alta, muito importante, mas com uma visão espiritual, uma visão bíblica sobre ele. Então hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, mas focando aí na importância da atividade física para manter esse corpo o templo do Espírito Santo, amém? E aí a gente tem hoje como convidado aqui o Marcos Braga. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês aí nessa manhã de domingo, né? Que é para os fortes, acordar domingo de manhã. É verdade. Agradecer a oportunidade, que nosso papo seja bem proveitoso para quem está em casa aí, para quem tem dúvidas sobre atividade física e também sobre essa abordagem um pouco mais espiritual, lendo um pouquinho alguns textos da Bíblia que fala sobre esse cuidado do corpo, né? Na nossa vida. Vamos orar? Vamos entregar ao Senhor esse momento, falar com Deus, como a gente faz todos os domingos, porque tudo é para Ele, né? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigada, porque a gente está aqui mais uma vez, nessa manhã, para falar que tudo que for dito aqui alcance essas pessoas que assistirem agora ao vivo, aquelas pessoas que vão assistir depois, que seja útil, que alcance essas pessoas conforme aquilo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vai ser uma manhã diferente. Eu tô até mais nervosa do que o comum, do que eu tô acostumada. Porque geralmente a gente segue um roteiro da revista, né? E a gente acaba ficando mais preso Mais ali. tranquilo também, né? Mas ainda bem que hoje a responsabilidade não é minha, é dele, né? Marcos é professor de educação física, né? Personal trainer, então a responsabilidade de falar desse assunto aí é dele. Então, ele que segure aí a peteca. Vou começar lendo um texto para a gente entender o contexto que a gente quer trazer aqui. Eu sempre falo para vocês, tenho já 50 anos criada dentro da igreja. E durante muito tempo, e aí eu vou falar de milênios, né? De anos, muitos anos em que a igreja, e eu estou falando aqui não de uma denominação, mas da igreja em si, separando e durante muito tempo até se proibindo falar, né, do corpo dentro da igreja, né? Era até proibido, era até pecado falar de corpo, de sensação, de cuidar de corpo, disso dentro da igreja, né? Então dentro da igreja durante muito tempo era até aconselhado martirizar o corpo em prol do cuidado da alma, né? Então durante muito tempo era assim. Mas, graças a Deus, Deus vai abrindo os olhos, as pessoas foram lendo a palavra, foram tendo acesso à palavra e foi tendo o entendimento de que não é isso que Deus quer. Quando Deus lá no Jardim do Éden criou o homem, fez o corpo, né? Ali com suas próprias mãos, Deus fez com amor. E quando Deus soprou o Espírito dentro do corpo do homem, foi de forma muito especial, né? Foi diferente do que fez com os animais, né? Foi só, não que os animais não sejam importantes, né? Mas foi diferente, não tem como negar. Então a gente quer trazer hoje aqui essa ideia bíblica de que não tem como separar, não tem como eu cuidar só do espiritual. Eu vou cuidar do espiritual e vou abandonar o meu corpo. Eu vou estar em pecado se eu fizer isso, né? E aí eu trouxe um texto aqui pra gente trabalhar essa ideia, tá lá em 1 Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo falando, tem 1 Tessalonicenses 5:23. Então, se você ainda tem dificuldade em lidar com isso, já anota aí, põe lá nas suas portas da sua geladeira, que geralmente é o lugar que a gente vai comer, né? Aí não esquece, né? Aí não esquece. Tá vendo toda hora.
Isso, não que seja pecado comer, mas pra gente comer corretamente, né? Então tá lá na porta da geladeira, porque tá na Bíblia, assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Algumas versões diz integralmente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala que o nosso espírito, alma e corpo, né? Aqui ele está falando numa tricotomia, né? Então o nosso corpo, alma e espírito seja encontrado quando Jesus voltar, né? Conservado de forma irrepreensível. Então ele não está dizendo aqui que o espírito tem que estar mais bem conservado, mais bem cuidado do que o corpo, né? Ou a alma, ou um ou outro, não, de forma alguma, mas tem que estar igualmente, integralmente bem conservado. Então a gente vai cuidar do espírito sim, da alma sim, mas a gente tem obrigação de cuidar do corpo como o Espírito Santo. Já eu vou passar a bola para ele, né? E aí, o texto que ele escolheu para a gente estar lendo, para essa passagem de bola, está lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, que sois vós é santo. É muito forte isso, né? É forte e reforça o texto que você leu anteriormente, né? Porque quando Deus fala da importância de cuidar tanto da alma, tanto do espírito, quanto do corpo, você coloca o corpo em par de igualdade com o espírito e com a alma, né? Você citou aí a questão da igreja, muitas vezes no passado ter sido um tabu você falar sobre o corpo. Isso acredito que seja um pouquinho pela questão de, antigamente, a questão da religião, a questão da igreja ter sido utilizada, às vezes erradamente, erroneamente, pela questão do controle. Então, a partir do momento que você controla algumas condutas da sociedade através de uma religião, através do que a ideia de Deus representa, a gente tem essas distorções, né? E hoje a gente sabe que se a gente lê tanto ao pé da letra ou independente da interpretação, esses dois textos eles se complementam. Um dizendo que o corpo está em par de igualdade e no outro ele é mais específico, ele traz a ideia do cuidado com o corpo como algo essencial. Isso é interessante por quê? Porque na época em que esse texto ele foi escrito, eles não tinham essa noção do cuidado com o corpo. Não se conhecia muito sobre o corpo também. Eles conheciam o que você vê por fora, mas eles não tinham a noção de que hábitos alimentares, práticas saudáveis iam influenciar positivo ou negativamente no corpo da pessoa. Então, às vezes que eles viam um corpo aberto, era às vezes na guerra ali, quando já estava coração para um lado, pulmão para o outro, entendeu? Então eles não tinham essa noção de que cada órgão do nosso corpo tem uma função, cumpre uma função, de que se a gente tiver uma alimentação que ela é inadequada, isso pode levar à hipertensão, ao diabetes tipo 2, a doenças que podem encurtar a nossa vida. E quando eu falo de encurtar a nossa vida, que é algo que a gente vê muito hoje, a gente busca e que o foco, eu acho que hoje da sociedade como um todo é a longevidade, a gente pode citar aquela passagem da Bíblia que diz que se você honrar pai e mãe, os seus dias na terra vão ser prolongados. O que a gente entende com isso? Que é um privilégio. Então, a vida que nós temos, o corpo que a gente recebe por Deus para abrigar o nosso espírito, a nossa alma, para viver aqui na Terra, isso é um privilégio. Então, como Deus coloca aí que honrar o pai e mãe, a gente aumenta os nossos dias na Terra, a gente pode entender isso como um privilégio. Então, a gente pode acrescentar aí no honrar pai e mãe, também cuidar da alimentação, cuidar da saúde, praticar atividade física. Eu acho que é isso que esses dois textos explicitaram aí, né? Observação, né? Então, não há dúvida quanto à importância, né? E não só a importância, mas a obrigação. Aqui, quando a gente lê esse texto de 1 Coríntios, a gente vê como uma obrigação, né? Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo por ele ser o templo do Espírito Santo. E às vezes a gente negligencia
acontecia isso, né? Por N situações, por questões, aí a gente começa a dar desculpa, né? Aí nós somos mestres, eu sou mestre nisso, ele sabe disso, né? Ele me acompanha bem de perto, sabe que eu sou mestre nisso, aí a gente começa a dar desculpa, né? Uma desculpa aqui, uma ali, e aí a gente vai abrindo mão do cuidado com o nosso corpo. E o texto é pesado, Deus não passa a mão na cabeça não, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, né? Então, a gente tem essa obrigação, a gente precisa olhar com isso. E é interessante que durante muito tempo a gente tinha aquela visão, e ainda se tem muito, por exemplo, que crente não fume nem bebe, né? E aí eu me lembro na minha adolescência, a gente às vezes é bem rebelde na adolescência, né? Eu falava, mas eu já li a Bíblia de capa a capa, eu nunca vi falando que não pode beber e fumar na Bíblia. E aí o que os pastores falavam, né? Mas é por causa da saúde, né? Porque aí usava esse texto aqui, né? Porque quando você fuma e você bebe, você prejudica a saúde do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas eu nunca vi um pastor pregar, por exemplo, contra a gula, a obesidade, que também é contra, né, a nossa saúde. Perfeito. Né? Então eu sempre fui bem assim, bem de fazer análises e querer polemizar mesmo as situações. Mas eu pegava até pra mim, falar, poxa vida, por que não eu me atentar a isso, né? Você pega lá o fruto do Espírito, tem lá o domínio próprio. E aí eu não consigo dominar minha boca do que eu vou comer. Eu às vezes fico me cobrando também, né? Eu canso de falar aqui pro pessoal aqui, quando a gente está conversando sobre outros assuntos aqui. Não é porque a gente faz um programa aqui da igreja que a gente é perfeito, né? A gente também está aí na luta para conseguir. Mas vamos voltar pro nosso tema aqui, senão a gente vai devagando. Vamos lá. E aí eu falei, né? Até falei com o Marcos hoje, falei... Por que eu escolhi esse tema? Já há um tempo eu comecei a fazer alguns exames de rotina. Primeiro tive algumas questões assim com depressão, comecei a perder muito cabelo, muita dor de cabeça, insônia, aí procurei médico, isso há uns 3 anos atrás. Aí fui primeiro a um clínico geral, uma clínica maravilhosa, uma médica muito atenciosa, pediu vários exames, contagem de hormônio e tal. Aí na hora da prescrição médica, atividade física. Aí, mas indicou psiquiatra. Aí fui ao psiquiatra, foi lá, medicação tal, tanto, voltar aqui, exame tal, embaixo, atividade física. Aí fui a ginecologista, fazer exames, vamos começar a reposição hormonal, né? Já entrou na menopausa, olha isso aqui, vamos ver a atividade física. Aí fui ao endocrinologista, sua tireoide tá isso, aquilo, olha, aqui tá a medicação, atividade física. Eu não entendi, gente, são especialidades totalmente diferentes. É um psiquiatra, um endocrinologista, uma ginecologista, um clínico geral. São especialidades totalmente diferentes. Mas todos eles recomendaram, na prescrição médica, tá escrito lá na prescrição, atividade física. É tão bom assim, é tão importante assim, faz tão bem assim mesmo? Então, excelente pergunta. Eu acho que é uma dúvida que o pessoal de casa vai ter, a maioria das pessoas tem hoje em dia, justamente por causa dessa cobrança pela prática de atividade física. Para explicar isso, eu uso uma analogia que eu acho que fica muito fácil compreender a importância da atividade física. O nosso corpo, eu sempre uso essa analogia, o nosso corpo ele foi criado, ele é uma máquina que ele foi criado para estar em movimento. Ele foi criado, ele foi desenvolvido para estar em movimento. Eu explico isso para algumas alunas e alunos, que independente da crença, se você acredita em Deus, como a gente acredita que a gente foi criado, você acredita que ele foi criado como uma máquina para estar em movimento. Se o aluno ou minha aluna não acredita em Deus e acredita na evolução, eu explico que o nosso corpo evoluiu como uma máquina que é feita para estar em movimento. E qual que é a analogia que eu uso? É a analogia com o carro. Você pode comprar, o pessoal de casa pode comprar o carro mais tecnológico que tiver. Você pode ir lá, foi lá na concessionária, comprou um Camaro novo. Você pega esse carro, dirige até em casa e deixa ele na garagem. Se você deixar ele na garagem parado por 1 ano, o que vai acontecer? O pneu vai murchar,
a parte elétrica a bateria vai descarregar, a parte elétrica vai zoar, o óleo que está no motor ele vai virar graxa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o carro, assim como o nosso corpo, ele é uma máquina que ele foi criada para estar em movimento. Então, o carro, se você usar o carro todo dia, o carro ele vai responder muito melhor, ou seja, você vai continuar usando ele, fazendo as manutenções básicas, porque ele foi uma máquina que foi criada para estar em movimento, e o nosso corpo é da mesma forma. Então, independente da vertente ideológica que você acredita, o nosso corpo foi uma máquina que é feita para estar em movimento, e assim como o carro, se a gente deixa ele parado, começa a surgir problemas. Então a gente pode fazer uma analogia aí da graxa que o óleo vira no motor com o acúmulo de gordura nas veias, nas artérias. E quando eu falo de gordura, a gente vai falar sobre a parte estética, eu não estou falando de pneuzinho, da parte estética, assim, que eu quero estar magra pro verão. Não. Quando eu falo de gordura, eu estou falando da gordura intraabdominal, da gordura visceral, que são as gorduras que podem causar um ataque cardíaco, que podem causar um AVC. Então, quando a gente pega uma máquina que foi feita para estar em movimento, que é o nosso corpo, e deixa ela parada, vai surgir problema da mesma forma que um carro parado. É por isso que todo médico, quando você chega num consultório, geralmente com algum problema, às vezes até mental, e eu vou explicar a diferença entre saúde física e mental, ele prescreve atividade física. Por quê? Porque é natural do nosso corpo. O nosso corpo ele não evoluiu ou se adaptou às modernidades. Um exemplo que eu dou também fazendo analogia ao carro. Antigamente, quando você entrava num carro, o que você tinha que fazer? A porta era dura, pra você abaixar o vidro, você tinha que movimentar, a direção era super dura, então para você dirigir o carro era duro. Para passar a marcha, pensa numa embreagem dura. Se você é da época da Brasília, do Fusca, né? Não quero te acusar aí, mas sim. E o que foi acontecendo? Os carros passaram a ter direção hidráulica, hoje a direção elétrica. Hoje você entra no carro, tem carros da Tesla que dirigem sozinho. Para você abaixar o vidro é um botão. Tem carro que você fala, Mercedes, abaixar o vidro, ele vai abaixar o vidro, vai mudar a temperatura do ar-condicionado. Então isso é um exemplo de como a tecnologia deixou a gente mais confortável, mas o nosso corpo não sabe disso ainda. A nossa fisiologia não compreendeu que a gente avançou e não se adaptou a isso ainda. Então é por isso que toda vez que a gente se rende às novas tecnologias, ao conforto que a vida moderna dá. Outro exemplo, antigamente para você ir, vamos supor que você quer comer um podrão. Você quer comer um sanduíche. Gente, podrão é aquele hambúrguer bem... tem que explicar pro pessoal, né? Que às vezes a linguagem é diferente. Mas vamos supor que você quer comer um hambúrguer daquele que é 3 carnes, cheddar, bacon. O que você tinha que fazer antigamente? Você tinha que sair de casa, pegar o seu carro duro, ou no mínimo ir andando até o McDonald's. Uma bicicleta, né? Isso, ou uma bicicleta. Eu ia de bicicleta. Então no trajeto de ida e de volta, você ia fazendo atividade física e beleza, você matava essa atividade física com um hambúrguer ou algum lanche hipercalórico. Hoje em dia, tá na palma da mão. Você entra ali no iFood, o iFood fica o dia inteiro te mandando cupom, o pessoal que tem iFood aí vai saber. Cupom de 10, 15 reais, então você não precisa nem sair de casa mais para ingerir a quantidade de caloria que vai te prejudicar. Então, por que todo médico prescreve? Parece que é milagroso, parece que vai resolver. Não, ele prescreve o básico. O que o seu corpo não evoluiu para entender que ele não precisa mais, mas ele sabe que precisa, que é a atividade física, que é o exercício físico. É aí que está a importância. Gente, funciona mesmo, viu? Uma simples caminhada, né Marcos? Aí tem 30 dias, né? Eu falei com ele, tem 30 dias que eu voltei a fazer uma caminhada, depois um trotezinho assim, e eu já senti diferença, tanto no humor, né? Já melhorou, já parei de querer matar todo mundo dentro de casa, assim, quanto na redução mesmo, né? De peso, de estresse, enfim, gente, realmente faz diferença. E aí ele vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas aí... você já falou da importância, sim, é muito importante, já deu até algumas referências, mas e como começar? Por onde começar?
Tá, eu já entendi que o meu corpo precisa e que é importantíssimo. Mas como que eu começo? Eu vou já vou amanhã, então, segunda-feira, é o Dia Nacional de começar a dieta, né, e atividade física. Então, amanhã tenho que ir numa academia e fazer minha matrícula. Como que eu começo? Por onde eu começo? Bom, é uma das melhores perguntas também, porque eu acho que é a dúvida de quem está em casa e às vezes não sabe por onde começar, né? Não sabe se já tem que começar correndo, se tem que fazer a matrícula na academia. Eu brinco que qualquer coisa, às vezes é melhor que nada. Então, para um sedentário, às vezes ele tá ali no sofá, só comendo bobeira, ou às vezes pelo dia a dia, o cansaço do trabalho, a gente sai do trabalho, vai para casa, de casa dorme, já acorda, vai pro trabalho, volta para casa, a gente não tem, às vezes nem tempo nem paciência para parar, às vezes meia horinha no dia e fazer uma atividade física. Então, em primeiro lugar, o ideal, a gente trabalha sempre com o ideal, mas depois eu vou falar do que pode ser feito. O ideal é passar no médico. Por quê? Porque com a gente fazendo um check-up geral, pelo menos uma vez por ano, a gente consegue ter um parâmetro do que a gente precisa com mais urgência. Às vezes a gente está com algum déficit de vitamina, entendeu? Então você começar uma prática de uma atividade física com déficit já em alguma coisa pode ser mais prejudicial do que às vezes ficar parado. Então, em primeiro lugar, médico. Hoje em dia, um check-up geral aí você vai pagar 100, 150 reais, ou às vezes você consegue até pelo sistema público de saúde. Demora um pouquinho mais, mas você consegue. Você começando ali no começo do ano, procurando, você consegue. Então, o ideal, o que seria o correto de todo mundo conseguir fazer, passar no médico para ver as deficiências de vitamina, se precisa suplementar, se você tem alguma restrição articular, de joelho, ombro, para você não gerar um problema futuro. Tirando essa parte do ideal, que a gente sabe que não é a realidade de todas as pessoas, vale a regra do qualquer coisa melhor do que nada. Então, o que você falou, às vezes uma caminhada é natural do corpo. Então, se você puder, ao invés de ficar em casa sem fazer nada, levantar e praticar 20 minutos de caminhada por dia, 30 minutos de caminhada, já é alguma coisa, já é um começo. E é importante entender também que o nosso corpo ele compreende ciclos e ele se adapta ao estímulo que a gente dá. Então, se você começar com 20 minutos por dia, vamos supor que você começou de caminhada, você saiu de casa, bebeu água, acordou cedo, ou no final da noite, foi caminhar. Se você ficar assim por 2 semanas, caminhando aí diariamente 20 minutos por dia, o seu corpo ele vai compreender de que você precisa daquilo e ele vai se adaptar àquele exercício. Então, dali 1 ou 2 semanas, 20 minutos para você já não vai rolar. Você vai precisar aumentar progressivamente o que a gente chama dessa carga de treino. Então, qualquer coisa é melhor que nada. Começa por uma leve caminhada. Se você fez o check-up, o médico falou que você não tem nenhum tipo de restrição, procura um profissional, vai numa academia, troca ideia com o personal trainer, entendeu? Às vezes você não consegue pagar o mês inteiro, mas você consegue comprar um treino para ele montar um treino, fazer um acompanhamento à distância. Hoje em dia com online tem isso, né? Então, o ideal para começar é isso. Primeiro o check-up, que é o ideal. Não tem como, não tem a possibilidade, começa leve, vai sentindo até onde seu corpo consegue aguentar. Muito legal. Outra coisa que a gente queria entender, porque assim, o que a gente vê muito hoje, principalmente entre as adolescentes não, as mulheradas mais velhas também, é uma busca pelo corpo perfeito, né? Pelo um padrão de beleza. Hoje, muito intervenção aí, química, não lembro agora o nome, estética, né? Querendo acelerar os processos. Então, a atividade física tem a questão, assim, por que as pessoas... Vamos devagar, vamos falar primeiro disso. Saúde e beleza. Qual deve ser a principal motivação, né? E o que você orienta aí sobre isso? Bom, saúde e beleza, né? Padrões de beleza. A gente tem um padrão de beleza hoje na sociedade, que é o corpo magro. Isso aí todo mundo sabe, você tá na mídia. Hoje já tem mudado um pouquinho, mas ainda tá muito gritante essa questão do padrão de beleza magro, como padrão de beleza. Só que por muito tempo o padrão de beleza magro foi atrelado à saúde.
Só que isso não é necessariamente verdade. Por quê? Porque a diversidade das pessoas ela é tão grande que existem genéticas que elas são privilegiadas com aquela questão que todo mundo conhece o magro de ruim. Que é a pessoa que come, geralmente é o ectomorfo. Eu tenho uma amiga assim, come, magra de ruim. Então, todo mundo tem aquele parente, aquele primo que o cara come e às vezes toma cerveja e come de tudo e o cara não engorda. E por que esse padrão de beleza do magro ligado ao padrão de saúde é perigoso? Eu vou dar um exemplo meu. Em 2017 eu estava no último ano da faculdade, cursando bacharel, e eu consegui um estágio no SESC. É um estágio que pra mim assim, foi muito bom durante o último ano da faculdade, porque me pagava um valor bom e eu tinha um ticket de alimentação de R$600. Isso para um cara de 19 anos, eu falei, é sério que eu tenho R$600 por mês para gastar e ainda vai ter o meu salário inteiro? Era isso. Não, gente, naquela época não tinha inflação de hoje não, hein? Dava para comer. Então, era R$600 de 2017, gente, de 2017, não era de hoje não. Só que eu estudava de manhã, trabalhava nesse estágio até 7 da tarde e foi nessa época que eu comecei a entrar na educação pública. Então eu ia alguns dias, ou eu fazia estágio numa academia, ou alguns dias eu fazia estágio em escola no período da noite. E era muito corrido para mim, porque era longe de casa. Então o que eu fiz? Com um cartãozinho com R$600 por mês e um McDonald's em frente ao SESC, qual era o meu critério de alimentação? Eu ia para a faculdade, lanchava uma coxinha na faculdade. Quando eu ia para o estágio, meio-dia, que eu ficava de meio-dia às 7, eu comia um McDonald's como almoço. E às 3 da tarde tinha o meu horário de lanche. Para onde que eu ia? Para o McDonald's. Por quê? Porque tinha desconto, quem era funcionário do SESC, como era em frente, e porque é muito gostoso e muito mais prático. Como era estágio, eu tinha 15 minutos para comer. E como eu não tinha tempo de me organizar, eu comia o McDonald's. Eu fiquei nessa rotina de McDonald's quase todo dia por uns 3, 4 meses. E eu continuava magro. Por quê? Porque minha genética ela é ectomorfa, ela é uma genética magra. E no final do ano, quando eu fui fazer o check-up com o médico, eu fiz todos os exames. Fiz o exame de creatinina, os de vitamina e tudo mais. E eu lembro que na época o médico me ligou para eu ir lá, para eu passar lá. Falou, Marcos, seu exame está pronto, você quer marcar um retorno? Eu falei, beleza, pode marcar. E ele, quando eu entrei no consultório, ele estava até meio assustado. Por quê? Porque os exames deu muita coisa ruim, dentro dos padrões de idade e de peso que eu tinha. Então, você olhava pra mim, um menino de 19 anos, metabolismo super acelerado, eu ficava na rua o dia inteiro, só que o colesterol estava alto, eu estava com déficit em vitaminas, porque esses lanches, eu vou explicar a composição desses lanches, eles têm déficit de vitamina, eles não cumprem todas as carências nutricionais que o nosso corpo precisa. Então, resumindo, eu era magro e eu estava podre por dentro. Foi aí que eu comecei a preparar para prestar atenção nisso e tentar reverter essa situação. Através do quê? Da prática de atividade física. Então, quando a gente associa esse padrão de beleza com o padrão de saúde, isso é muito perigoso. Porque do mesmo jeito que eu estava magro e estava com a saúde debilitada, pode às vezes ter uma pessoa que ela tá ali um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais robusta, porque a genética dela é daquele jeito e muito mais saudável do que eu. Então, a gente nunca deve associar e comprar essa ideia de que o padrão de beleza é a mesma coisa do padrão de saúde. Padrão de saúde é você ir no médico, fazer os exames e o resultado dos exames, o médico fazer um joinha para você. Fez o joinha para você, disse que tá tudo certo, colesterol, a glicemia, tiver tudo corretinho, beleza, isso aí é o padrão de beleza. Fora isso, olhando a gente não consegue perceber pelo formato do corpo, pela altura, pelo peso quem tá ou não tá saudável. É importante ressaltar isso. Então cabe aqui dizer que o fato de ser magro não quer dizer que você não precisa de atividade física. Né? Perfeito, exatamente. Não é só o gordo que precisa de atividade física. A atividade física é saudável, é saúde para qualquer um. Recentemente, né, eu já
compartilhei aqui com quem acompanha, eu faço rede social de um doutor em farmácia e ele compartilha muito estudos, né, científicos, e saiu recentemente um estudo novo sobre o impacto da atividade física na saúde mesmo, assim, no melhoramento da saúde. Gente, é ciência, é comprovado, não é um achismo. A gente não está falando aqui de algo que a gente está achando, não. É comprovado, né? Faz diferença, vai melhorar todo o seu corpo, vai fazer bem pra gente, né? Isso aí que ele falou é uma grande verdade, né? Eu sou a prova do contrário, né? Eu brigo com a balança aí desde... vou contar logo o segredo, né? Marcos é meu filho, pra quem não sabe. Até depois de ter tido Marcos, eu nunca tinha tido problema, até uns 28 anos eu nunca tinha tido problema, eu era magra de ruim. Então você que é magra de ruim, cuidado, porque você pode deixar de ser. Eu era magra de ruim, tanto que eu tenho foto com o Marcos na piscina, assim, eu fico olhando assim, ele pequeno assim, mas já com uns 2 anos brincando, e eu magrinho, eu falo, gente, né, já tinha tido 3 filhos, porque ele é o mais novo dos meninos, e eu era magra de ruim. Depois de um tempo, depois dos 30, eu passei a brigar com a balança. E eu já fiz todo tipo de dieta que você já ouviu falar, até a dieta da lua, né? Aquela que a gente só não come a lua porque não alcança. Mas eu já fiz Dukan, já fiz low carb, já fiz aquelas doidas mesmo de ficar sem comer, jejum intermitente, quando nem tinha esse nome, que era ficar sem comer, né? Sem jantar. A última refeição era meio-dia, só ia comer no outro dia, no café da manhã. Nem tinha esse nome, tá? Nem tinha esses estudos, eu acho. Então, assim, eu já fiz de tudo isso. E eu não pensava na saúde, eu só queria ser magra. Né? De que adiantou? Nada, porque depois engordava tudo de novo. Já tomei, dessa vez eu procurei um médico. 50 anos, dessa vez eu procurei um médico. A primeira coisa que eu fiz, primeiro que ele nem me atendeu no começo, ele já me passou lá uns 50 exames, falou, ó, faz todos os exames, depois volta pra gente conversar. Aí fiz todos os exames, quando eu trouxe, sentei, primeira coisa que eu falei com ele, falei, ó, doutor, já fiz todas as dietas que existem no mercado, já tomei anfepramona, sibutramina, tudo que o senhor imaginar, o listate, essas coisas, tudo que existe no mercado de proibido e permitido, eu já tomei. Agora eu não quero mais, agora eu quero ter saúde, né? E aí a gente começou agora, então, com a nutricionista, com o endocrinologista, um tratamento para conseguir isso, né? E ele pega no meu pé, né? Quando ele vê lá que eu ponho arroz, feijão, não faço mais aquelas doideiras, né? Boto um pouquinho de arroz, feijão, a salada, a carne, ele fala, aí, tá vendo? É isso aí, ó, isso aí é comer saudável. Você não tá deixando de comer, você tá comendo na proporção certa. Então é isso, né, Marcos? Né? Marquinhos, sim. Agora eu posso chamar de Marquinhos, já falei que ele é meu filho mesmo. É isso, né? A questão que eu foco sempre com minhas alunas e meus alunos é equilíbrio. Isso para tudo na vida, mas a gente consegue usar a questão da prática de atividade física, da busca pela saúde, como esse parâmetro de equilíbrio, e dá para fazer uma analogia com todas as outras questões da vida. Por quê? Quando a gente fala de comida, a comida ela não está só associada à questão de saúde, de manter o tanquinho, de ficar bonita para o verão. A comida ela tem a questão do prazer, então ela é muito ligada ao aproveitar o momento de comer as coisas gostosas que a gente gosta, e também a questão da confraternização. Eu tenho amigos que competem com fisiculturismo, que o prazer da vida deles é ficar com o shape perfeito. O shape é o corpo perfeito. Aí numa reunião de família, onde está todo mundo comendo uma feijoada, um churrasco, o cara e leva uma bandeja de ovo com brócolis. Entendeu? Eu não vou julgar. Por quê? Porque às vezes para ele qualidade de vida é aquilo. Mas para uma pessoa onde a qualidade de vida é comer, é sentir o gosto da comida, experimentar, confraternizar em torno da mesa, você ter que comer ovo com brócolis, quando está todo mundo se alimentando, está todo mundo comendo uma coisa gostosa, isso prejudica até a saúde mental. Sim. Entendeu? Então, por que eu falo de equilíbrio? Porque a pessoa ela começa a fazer uma dieta, igual você falou que fez várias dietas, e ela quer cortar um monte de coisa. Vou cortar o doce, vou cortar o arroz, vou cortar não sei o quê. E por que isso é errado? Porque desde que a comida seja natural, não tem problema.
Natural que eu falo é aquilo que o nosso corpo já está acostumado e que vem da terra. Por exemplo, o nosso paladar, a nossa língua, ela reconhece absurdamente, ela libera assim, hormônios de prazer, absurdamente 3 componentes nos alimentos, que é o sódio, a gordura e o açúcar. Esses 3 componentes, quando bate na nossa língua, é assim, meu Deus do céu. E o que a indústria dos alimentos fez? Enche os produtos industrializados de sódio, gordura e açúcar. Exatamente. Se você pegar uma bolacha recheada hoje, que as crianças gostam muito de comer, eu na minha infância comi bastante também, hoje eu não como mais, porque eu não gosto, não pela questão de saúde, eu não gosto. Mas se você olhar a composição do alimento, é isso. É gordura misturado com sódio, tem muito sódio, e misturado com açúcar. Por quê? Porque quando você come aquilo, te dá vontade de comer mais e te dá vontade de comer mais. Se você pega, eu falei que eu ia comentar sobre a composição dos lanches. Se você pegar a composição de um lanche do McDonald's, é isso. É gordura, é açúcar e é sódio. E são 3 coisas que não são naturais no corpo, a açúcar refinada, o sódio, a gordura, tudo isso quando é processado, isso não é natural para o nosso corpo. Então você consegue agregar num pequeno lanche uma quantidade de calorias gigantesca. É por isso que você come um pacote de bolacha inteiro e vale quase por uma refeição de um prato cheio de arroz com feijão, com legume, com carne. Entendeu? Então a questão do equilíbrio não é você cortar tudo, vou cortar o arroz, não. É se concentrar na alimentação correta e equilibrada, que é comer arroz, é comer frango, é comer carne vermelha, é comer ovo, comer legumes. Você comer o que vem da terra, o que é natural, e deixar aí uma pizza, um hambúrguer, às vezes para um final de semana, uma vez na semana ali um pouquinho, você ter esse equilíbrio, porque se a alimentação, que é a base de gordura, de carboidrato e de açúcar, de gordura, de sódio e de açúcar virar a regra, aí gera o acúmulo de gordura e prejudica a saúde. Exatamente. O nosso tempo tá acabando. Já? Passa rapidinho, né? E aí agora então vamos falar o que atrapalha. Então vamos lá. Eu mesma já decidi várias vezes, eu vou começar a atividade física. A última vez que eu comecei foi com o pessoal do Correndo pelo Diabetes. Tava empolgadíssima, correndo 6 km por dia, fazendo lá os treinos, né, de força, tudo. Aí de repente para. Aí ontem a gente tava conversando, aí você falou lá do negócio lá de síndrome do filme, eu fiquei curiosa. Começa por aí, mas depois fala. O que mais que atrapalha? Por que a gente começa e para? O que atrapalha da sequência e criar o hábito? O que atrapalha a gente? O que mais atrapalha? Eu vou citar 2 coisas que eu acho assim, na minha experiência como professor, como personal, foi o que eu mais vi. O primeiro é a síndrome do filme do campeão. Qual que é a síndrome do filme do campeão? Para quem é o mais antigo, viu aí os exemplos vamos supor, vou botar um filme aí que é o Rocky Balboa. Que você assiste o filme, aí você vê que o cara começou a acordar 4 horas da manhã, comeu 3 ovos crus e foi correr com o cachorro e fez isso todo dia, só que em 5 minutos de cena, às vezes até menos, em 2 minutos de cena, o cara conseguiu um resultado exorbitante. Então ele conseguiu ser o campeão no filme, ele conseguiu o corpo que ele queria, ele conseguiu desenvolver a habilidade que ele queria em 2 minutos de filme, onde ele fez todo aquele negócio. Então o que isso internaliza pra gente? Que segunda-feira eu começo, que segunda-feira você vai lá e começa e coloca aquela meta absurda que você vai acordar 5 horas da manhã e vai tomar aquele shake horrível de couve com leite, com ovo, com batata doce, isso 6 horas da manhã que seu corpo nem acordou ainda, e você começa nessa rotina. Por que isso atrapalha? Porque o nosso corpo ele desenvolve hábitos ao longo do tempo. Isso para economizar energia mesmo, então ele desenvolve hábitos, ele compra ideias para ele a partir dos estímulos que a gente dá. Só que quando a gente começa com uma coisa que ela não é prazerosa ou ela choca muito o nosso corpo, ele fala, ele pede para parar, ele pede arrego. Então a primeira coisa que atrapalha é a síndrome do filme do campeão. É você querer começar a atividade física todos os dias da semana. 2 horas de atividade física por dia. Então, o que eu sempre recomendo para os meus alunos, vamos supor, chegou uma aluna querendo personal.
Tem as opções de 2 dias na semana, 3 dias na semana, 5 dias na semana e 6 dias na semana, de segunda a sábado. E geralmente o pessoal ele vem muito motivado e quer 6 dias na semana. E eu recomendo ao contrário. Por quê? Porque eu sei que se ela comprar a ideia de 6 dias na semana, ela vai a primeira semana 6 dias, a segunda semana 5 dias, porque o corpo dela está exausto, não deu tempo do corpo se adaptar ainda. Na terceira semana, ela vai 2 dias e falta 2. Isso já causa no nosso cérebro um desânimo gigantesco. Na quarta semana dessa aluna, ela já não vai querer, porque ela está desanimada da semana passada, ela vai ter que pagar o mês, sabendo que ela não cumpriu todas as metas daquele mês, você acaba desanimando a mente e o corpo acaba ficando de lado também. Então, a primeira coisa que atrapalha é você querer fazer tudo de uma vez só e compensar. Às vezes, eu falo muito com meus alunos e minhas alunas que eles ficam 10, 15 anos engordando e querem emagrecer para o verão. Você tá 10, 15 anos naquela rotina de só comer, só ficar no sofá, só trabalhar, aí você acumula 20 quilos de gordura. E ela já chega na academia em outubro, falando, professor, em dezembro eu tô indo pra praia. E aí? Bem assim. Entendeu? Então, não é milagre, não é assim. Então, a primeira recomendação que eu dou, começa de pouquinho em pouquinho. Começa 10 minutos por dia, 2 dias na semana. Fala, vou terça e vou quinta. Na próxima semana você aumenta. Eu vou segunda, vou quarta e vou sexta. E vai aumentando progressivamente para o seu corpo se adaptar àquilo, não ser um choque para ele e você largar tudo. É o que acontece com as dietas. Por que as dietas não funcionam? Porque você dá um choque gigantesco no seu corpo, ele não se adapta ao tipo de alimentação que você colocou, ele fica letárgico, ele fica lento. Por quê? Porque a partir do momento que você cessa as energias, nosso corpo é igual um carro. Você está dando energia ali para ele, 2.000 calorias diárias. Se você baixa para 1.000, ele vai tomar um susto. Nosso corpo é primitivo, ele vai achar que você está ali na idade das cavernas e você não conseguiu comida naquele dia. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a economizar a energia. Ele vai começar a ficar mais lento, a fazer os processos mais lentos. Isso vai gerar estresse, isso vai gerar uma deficiência de vitamina, de cálcio, você vai ficar mais letárgico e toda vez que você pensar numa coxinha, sua língua vai escorrer baba. Aí você tá lá fazendo dieta, tá querendo matar as crianças, o marido e não sabe por quê. Exatamente, exatamente. Um nível de estresse absurdo. Isso, e você chega num estopim em que você não vai aguentar. Você vai ver um bolo de chocolate na rua, você vai ver uma coxinha, você vai ver um hambúrguer e você vai comer ele como se fosse a última coisa que tivesse no planeta. E qual que é o problema disso? Quando a gente ingere um hipercalórico, um alimento com muita caloria, com o nosso metabolismo lento, porque ele está lento pela falta de energia que a gente está dando para ele, em vez dele queimar muito rápido, ele vai estocar aquilo como gordura, porque ele vai entender que você vai precisar mais tarde. Ele vai entender que você não conseguiu a caça do dia, que você não conseguiu colher o alimento que você precisava no dia e ele precisa guardar aquilo como gordura. Então você engorda muito mais e é isso que causa o efeito sanfona, que a gente conhece. Você deixa o seu corpo lento, o metabolismo lento, você mete uma coxinha para dentro que antes o seu corpo queimaria sim, ele não vai mais queimar. Ele vai queimar uma parte, ele tá lento, ele não precisa de tudo aquilo e o resto ele vai guardar, vai estocar como gordura. Então, voltando aí, né, que eu já atropelei um monte de coisa, voltando à síndrome do filme do campeão, não vai como campeão não, vai de pouquinho em pouquinho, pensa a longo prazo. E o segundo, o que eu acabei já falando também, é a paciência. Às vezes a pessoa quer compensar 10, 15 anos de processo de acúmulo de gordura até 3 meses ali do verão, quero ficar pro verão. Não vai conseguir, vai desanimar, o verão vai passar, você não vai mais precisar colocar o biquíni, não vai precisar mais colocar a sunga e você vai deixar passar. Pensa no longo prazo, foca na saúde, pensa no longo prazo que o resultado estético ele vem com certeza. Beleza, nosso tempo acabou, mas eu vou estender mais um minutinho aqui porque eu tenho uma última pergunta pra gente terminar. Quando começar? Quando começar? Eu ia falar segunda-feira, né? Que amanhã? Isso, vai, pra não cair no clichê. Então, o clichê, às vezes ele é verdadeiro. Às vezes você começar alguma coisa na segunda-feira, pode ser viável. Por quê? Porque se você estiver disposto realmente, não vai fazer diferença pra você. O problema é que a gente planeja tanta coisa pra segunda-feira e não dá certo, que pode causar desânimo.
Você se promete que você vai começar na segunda-feira, então você já está no sábado ali, você fala, opa, segunda-feira eu vou começar. Só que é como se você estivesse mentindo para você mesmo. Isso causa um desânimo que você sabe que você não vai começar. Então o que eu aconselho para alguns alunos? Começar no dia mais aleatório possível. Então vamos supor, você está ali na terça-feira, você acha que você precisa mudar? Começa na quinta. Entendeu? Começa na quinta e vara o final de semana. Enquanto o pessoal estiver comendo churrasco, estiver comendo feijoada, separa aquele final de semana para fazer alguma atividade física, lembra? Começando devagarzinho, 20 minutos de caminhada. E outra coisa muito importante também que eu vou puxar agora, antes de terminar o quando começar, é que o principal é fazer o que você gosta. Por quê? Porque quando você faz uma coisa que você não gosta, é muito mais fácil você desanimar. Então, pô, Marcos, eu preciso ir pra academia, detesto o ambiente da academia, as músicas são horríveis, aquele pessoal tudo passando, se achando, se mostrando no espelho, eu acho horrível. Não vai pra academia, porque você vai se desanimar ainda mais. Procura um esporte, a gente tem tanta opção de esporte aqui no Embu, no país inteiro, no mundo inteiro. Tem vôlei, tem o tênis, tem basquete, tem futebol. Tem N gamas de esporte que você pode praticar, pode inserir na sua vida. Ontem eu comprei um slackline, que é aquela corda que você fica se equilibrando. Eu fiz meia hora da atividade, minha perna já estava tremendo, de tão cansativo que é. Então todo exercício físico, atividade física que você faz e que você gosta, as chances de você desistir são mínimas. Então começa no dia mais aleatório possível com uma coisa que você gosta, num grau de exercício baixo. Então, de grão em grão a galinha enche o papo. Vai ali, pouquinho tempo por dia, com uma coisa que você gosta. Eu gosto de caminhar, gosto de apreciar a natureza, vai caminhar. Eu gosto de academia, vai pra academia. Viu um crossfit, quer experimentar? Experimenta. Não gosta de nada disso? Procura uma modalidade esportiva. Então, a dica para começar, começa num dia aleatório, fazendo pouca, a intensidade baixa de exercício físico e com uma coisa que você goste. Não precisa esperar o dia 31 de dezembro. Não, pelo amor de Deus, não. Se você fizer uma lista no dia 31 de dezembro, você vai ver que em abril você já desistiu de tudo. Começa agora, começa em setembro. Começa em setembro, se você é uma pessoa que liga muito para estética, começa em setembro, pensando no verão de 2025, que você joga a longo prazo. Bom, foi muito legal, eu gostei muito, valeu. Apesar da gente trocar ideia assim, tinha coisas que eu nunca tinha ouvido ele falar, né? Essa questão da síndrome mesmo. E é uma coisa que às vezes fica na cabeça da gente, né? Eu me lembro de uma novela com a Cristina Mullins, quem é mais novo vai nem saber aí. E eu me lembro dessa novela que ela começou como, né, uma pessoa obesa, uma jovem obesa, e durante a novela ela queria mudar, então eles fizeram ela muito feia, assim, caracterizada com óculos, roupas largonas e tal. E aí ela fazia atividade física, mudava tudo assim. E aí foi isso mesmo que aconteceu, foi muito rápido a mudança, logo ela apareceu fininha, né, cabelo feito, maquiagem, tudo aquela mudança, e às vezes a gente fica com essa ideia de que vai começar hoje e amanhã tá pronto, e não é assim, né, tem que virar hábito. Mas foi muito legal, valeu? Que fique aí como aprendizado para nossa vida e que a gente entenda isso, que cuidar do corpo também é espiritual, amém? Amém, queria agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal que acompanhou aí e precisando mais vezes a gente tá à disposição aí. Vamos sim, no próximo papo a gente convida uma nutricionista pra gente, ou um nutricionista pra gente continuar esse papo que foi muito legal. Valeu, até o próximo domingo. Valeu, tchau, tchau.